CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. De volta com o Jornal da CBN, a gente vai conversar com a Roberta Tavares, ela é jornalista e pedagoga. Tudo bem, Roberta? Obrigado por participar aqui do Jornal da CBN e ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço, né, o convite, é sempre bom poder falar para as pessoas dos nossos projetos, né? Lógico, é excelente, ainda mais você que é jornalista, sabe se comunicar, é bem antenada com os assuntos, pedagoga também, e está cursando psicologia. Sim. E pelo jeito não vai ficar nessa, depois você vai fazer outra faculdade também, né? Eu sou pedagoga especialista em educação infantil, né, a pós que eu tenho, sou psicopedagoga também, e aí eu resolvi, dentro da pedagogia, trabalhando com educação infantil, eu resolvi fazer psicologia, que vi que o número de crianças com transtornos tem aumentado muito em sala de aula, e a gente, como professora, sabe bem da parte da educação, mas você não sabe lidar com o dia a dia de uma criança assim, né? A criança, às vezes, ela precisa de um acolhimento que a professora não consegue, e os pais também precisam de um acolhimento que a escola não consegue dar. Então, foi por isso que eu resolvi fazer faculdade de psicologia. Você sabe que você provoca logo no início da sua entrevista um tema tão importante. A gente conversava aqui com a advogada criminalista e também professora de Direito Penal, a doutora Renata Bonavides, e a gente falava, entre outros temas, com relação ao aumento do feminicídio e tudo mais, e ela chegou a tocar um tema que eu julgo importante, ou seja, quando você tem uma lei Maria da Penha, quando você tem uma legislação muito dura, quando tem uma mulher vítima de maus tratos, não é só punir ou prender aquele agressor, ele precisa de um tratamento, precisa verificar por que ele teve essa atitude, ou seja, porque senão você acaba não resolvendo um problema. Então, você como jornalista, pedagoga e agora fazendo psicologia, você acaba provocando aí um tema de tentar entender aquilo que aquela criança está passando e que, por vezes, é o reflexo da família que ela vive, ou seja, do pai ou da mãe, ou até dos pais. E o que eu vejo na psicologia? E você está cursando, você sabe mais do que eu. Essa é a grande importância de literalmente salvar essas pessoas, porque ela pode crescer, esse trauma pode acompanhar a fase adulta, e a gente não sabe que transtorno isso pode acontecer caso não tenha uma atenção psicossocial. O ambiente que a gente vive, ele molda a gente, né? Ele é tão mais forte quanto a genética. Então, como nesse caso que você estava falando de feminicídio, geralmente esse homem que hoje bate na mulher, ele veio de uma família de agressores, né? Ele via isso acontecer na casa dele, a mãe dele ser vítima, ou a tia, uma irmã, alguém, e isso vai repercutindo, vai passando anos e anos dentro da mesma família. É isso que você falou, essa pessoa ela precisa ser educada novamente, né? Então, as crianças que vivem num ambiente desse, por exemplo, elas precisam saber que isso não é legal, que isso está errado, porque tem muita criança que é criada com violência, que ela interpreta a violência como uma forma de amor. Então, ela acha que se é o meu pai e minha mãe que me bate e eles me amam, então bater é uma forma de demonstrar amor, né? Então, quando essa pessoa cresce, se é uma mulher, por exemplo, e o marido bate nela, ela vai demorar muito para identificar que aquilo é uma violência. Muitas vezes ela pensa, ele me bateu, mas é porque ele estava com ciúmes, porque ele me ama, né? Então, tudo vem de dentro de casa. E as crianças na escola nem sempre elas são diagnosticadas de forma correta. Hoje em dia a gente está tendo um super diagnóstico e muitas vezes é da criação. Então, por exemplo, TDAH. Nossa, hoje em dia quase todo mundo tem TDAH, né? E nem sempre esse diagnóstico nem sempre está correto. A criança, ela pode ser inquieta, impaciente, não conseguir se concentrar, ter uma falta de atenção
mas não é necessário fechar um diagnóstico de TDAH. Então é preciso olhar essa criança em todos os ambientes que ela frequenta, né? Não só na escola, às vezes não está adequada a sala de aula, o ambiente não está adequado e por isso ela não consegue ter atenção. Mas em outros ambientes ela consegue, né? Você sabe, interessante, Roberta, você explica e faz um ciclo aí de comportamentos que a gente precisaria ter uma atenção maior, não só dependermos de políticas públicas, mas de ações conjuntas para tentar alertar e orientar com relação a esse diagnóstico. A gente conversava agora há pouco com o advogado Emerson Tawil, que é um advogado criminalista, e um desses temas que a gente fez questão de entrevistá-lo foi o caso de crianças que foram vítimas de maus tratos em uma creche aqui na cidade de Santos. E aí a gente fica pensando assim, como a gente vai confiar ou desconfiar de um comportamento de uma profissional que só tem como responsabilidade cuidar das crianças, e elas, que são algumas funcionárias que foram acusadas, acabaram maltratando as crianças, deixaram uma sala escura para que a criança parasse de chorar, algo assim inacreditável, mas de fato ocorreu. Então, o que levaria nesse caso, no seu entendimento, que essas cuidadoras tiveram esse tipo de atitude com as crianças? Douglas, por exemplo. Na verdade, isso aí é um assunto ainda mais polêmico do que a gente possa imaginar. Na maioria das vezes, na grande maioria, vou te dizer 99%, Sim. essas pessoas não são profissionais da educação, elas não são pedagogas. O que acontece é que em escolas pequenas e principalmente nas públicas são contratadas pessoas só com ensino médio, através de ONGs, tem ONGs que contratam, a pessoa tem um ensino médio, ela trabalha dentro de creche, ela trabalha em escola pública ou em escolas pequenas, e elas não são preparadas para isso. Então, são pessoas que não têm nenhuma paciência com criança, que não sabem como lidar com criança. E já passou o tempo em que tinha criança fácil de lidar, né? Hoje em dia, até as crianças típicas, que não tem problema nenhum, são crianças super agitadas, difícil de lidar. E você imagina numa sala de aula em que você tem 20 alunos, hoje em dia está acontecendo de 5, pelo menos, terem um transtorno, serem autista ou ter TDAH, e você não consegue lidar com isso, né? Então, elas estão mal preparadas, né, para lidar com essa situação. Você tocou num tema importante. A informação que nos chegou é que pelo menos 4 professoras foram afastadas da creche Arcanjo Rafael, no bairro do Marapé, após serem acusadas de maltratar crianças da unidade. Então, eu concordo com o que você falou, eu não tenho essa informação precisa, se de fato você pode falar que era uma professora, mas depois você vai ver, talvez ela não seja de fato uma professora, e sim uma cuidadora. Sim. Esse é um outro problema que nós encontramos no Brasil, que é assim, aquele teu amigo está desempregado, ele não quer fazer um bico de segurança, ele tem um terno preto, chama ele, a gente dá uma gorjeta para ele, um cachê para ele, não, é só ficar na porta com um terno branco e só para dar aquela impressão. Não, isso não se coloca um segurança assim. Nós tivemos um exemplo muito significativo e lamentável e triste para as famílias, que foi o caso da Boate Kiss. Sim. Ou seja, uma casa noturna que só tinha uma única saída, uma capacidade pequena de pessoas, que tinha mais do que comportava, e uma apresentação de uma banda que usou no palco um show pirotécnico. Olha só os ingredientes. A gente viu o que aconteceu. Tinha tudo para dar errado, né? Mais de 200 jovens literalmente morreram porque só tinham um local para sair. Então, são exemplos que às vezes a gente esquece e a gente não para discutir como mudar essa triste realidade. E você acabou falando de algo que eu já perguntei para alguns psicólogos, inclusive para alguns profissionais da área da saúde. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto ultimamente tantas crianças
com o transtorno do espectro autista. A gente via muito no passado, pelo menos essa é a minha visão, muitas crianças que nasciam com síndrome de Down, né? Verdade. Mas com TEA, não como tanto assim. Mas é leve o grau dele. Não, o grau dele é mediano. Não, é um grau alto, é difícil. Resumindo, e também não vejo nenhuma movimentação no intuito de a gente descobrir, de fazer uma pesquisa, de orientar, porque o maior problema são aonde essas mães vão encontrar um local para que os seus filhos, ou seja, as mães atípicas, possam encontrar um local seguro para poder estudar, né, e ter uma qualidade de vida. É verdade. Ter como saber é um pouco difícil, né? Verdade. O TEA é um transtorno multifatorial, então ele tem uma carga genética, com certeza, tem uma carga ambiental, então influencia muita coisa. E a gente nem sabe, na verdade, se esse número tem aumentado tanto assim como a gente tem visto, ou se os diagnósticos estão sendo feitos corretamente, né? Porque antigamente era difícil quando você tinha um filho com alguma característica, você nem conhecia esse transtorno e aceitava seu filho dessa forma e não levava no médico. Se você for mais para trás, assim, 40 anos atrás, geralmente essa mãe escondia esse filho dentro de casa, né? Ele não ia para a escola. E também era castigado. E acabou. Você é muito rebelde. Não tem jeito, ele é assim mesmo. Esse menino, não sei quem ele puxou. Isso. É sempre assim, né? E ponto, e ficava nisso. Então, uma criança que não se comportava bem em público, a mãe não levava ele no cinema, não levava ele no shopping, ele ficava preso dentro de casa. Pode ser que há 40 anos atrás essa criança tivesse TEA, mas não foi diagnosticado. E hoje em dia esse assunto já está muito mais claro para as pessoas. Quando você tem um filho que ele demorou um pouco mais para falar, para andar qualquer coisa, imediatamente você vai procurar um médico para saber se tem alguma coisa ali. O que não acontecia antes, né? Que as mães aceitavam, falavam, é assim mesmo, meu marido também é assim e tal, né? Então hoje em dia as mães estão procurando mais os médicos e está sendo melhor diagnosticado. O que também tem um caso de super diagnóstico aí, que tem criança que não tem, né, o TEA, mas é diagnosticado como. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os dois casos, a falta do diagnóstico e o excesso de diagnóstico. Perfeito. Nós estamos conversando com a jornalista e pedagoga Roberta Tavares. Na realidade, ela acabou explicitando um tema muito importante aqui no Jornal da CBN, mas o mais importante é que hoje, sexta-feira, a Roberta vai lançar o seu livro, Um Sentimento Escondido, sobre a dor do luto. Esse lançamento vai acontecer em Santos. Essa obra ela integra o projeto desenvolvido pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Santa Cecília, sob a coordenação da professora Rosiane Cordeiro, e propõe uma abordagem sensível, acolhedora e acessível sobre a perda de alguém querido na infância. O que provocou ou o que levou a Roberta Tavares a escrever um livro, Um Sentimento Escondido? Pois é, esse não é meu primeiro livro infantil. Perfeito. O primeiro Tem um Monstrinho na Minha Cabeça, que também é um assunto super importante na educação infantil, que ele fala sobre piolhos. Até hoje, nos anos 2000, aqui as mães e as escolas ainda têm um tabu muito grande sobre esse assunto, sobre piolho, né? E aí, quando a mãe não fala bem sobre isso, e a professora também, a criança fica achando que se ela tem piolho, ela é uma extraterrestre, né? E faz parte da infância. Você já teve? Já, muito. Eu também. Meus filhos Na também. Escola. Todo mundo, né? No livrinho eu até falo, quem diz que não teve piolho ou é careca ou mentiroso, porque todo mundo teve piolho na infância. Então esse é um assunto que a gente tem que tratar, né, com mais clareza, leveza. E aí, esse meu segundo livro, ele veio como um projeto da faculdade, né? A gente tem uma matéria na faculdade que fala sobre morte, cuidados paliativos, e aí a professora sugeriu que fizéssemos um livro infantil que falasse sobre luto. E aí eu decidi fazer sozinha esse livro, era em grupo, falei, não, eu quero fazer o meu sozinha, e ficou tão legal, todo mundo gostou tanto que eu falei, não, vou lançar, vou mandar para a gráfica e vou lançar. O livro,
tentei fazer da forma mais sutil possível, mas que fosse claro, porque é muito difícil você falar sobre morte com uma criança sem falar a verdade, né? Quando a pessoa diz assim, o papai foi viajar, ou o vovô foi viajar, essa criança vai ficar aguardando essa pessoa voltar, isso nunca vai acontecer, né? Então é preciso falar com as crianças que a morte é algo natural da vida. Todo mundo nasce, cresce e morre. Um dia isso vai acontecer e que a pessoa não vai voltar, né? Independente da religião, do que a família acredite e tal, mas essa pessoa não vai voltar. Então a criança tem que ter isso claro. No livro eu dividi ele em 3 histórias, né? São 3 histórias que cada uma fala sobre uma perspectiva. Então tem o Rafael e o pé de goiaba, o que acontece quando tudo acaba e um presente com 4 patas. Então, por exemplo, na história do Rafael, ele tem a curiosidade de saber o que acontece com as goiabas no pé quando a gente não retira e come, né? E aí ele vê que elas amadurecem e caem no pé, é um tipo de morte também, né? A morte, ela faz parte da natureza, né? As goiabas caem e morreu. A outra historinha é de um menino que a mãe tá grávida e aí ele é promovido a irmão mais velho, fica super feliz, mas essa mãe perde o bebê, né? Então ele tem que lidar com essa tristeza, com o luto de perder um irmãozinho que ele ainda nem conhecia, que estava na barriga da mãe. E a outra história é de uma criança que ganhou um cachorro aos 4 anos de idade e passou a infância inteira com esse cachorro, a adolescência, mas o cachorro, né, fica velho, infelizmente, para quem tem cachorro, sabe a dor que é, e aí ela fica, ela sabe que vai chegar a hora desse cachorro morrer, né, então é aquela expectativa, é o luto antecipado. Isso acontece até na nossa família quando tem alguém doente, você sabe que essa hora vai chegar. Isso não quer dizer que esse luto seja menos dolorido do que aquele abrupto, né? Você tá com uma pessoa que hoje ela saiu, foi atropelada, faleceu, nossa, é terrível. Mas você tá com alguém doente na família, ou alguém muito idoso, que você sabe que esse momento vai chegar, você sofre todos os dias, né? Você não sofre quando ela morre, você sofre todos os dias, aquele momento vai chegar e você fica aguardando. Então também é um tipo de luto isso, né? Essas 3 histórias que compõem o livro, que inclusive a gente está mostrando aqui no nosso canal do YouTube, são histórias que você criou, ou são reais? Não, são histórias fictícias. Qual o intuito dessas histórias, apesar que você já acabou de falar, que é justamente como uma pessoa tem que lidar, ou como que ela lidar quando ela passa por um momento tão delicado, que na realidade todos nós passaremos, mas a gente procura algumas pessoas nem pensar muito no tema, né? É verdade. Essa história eu fiz realmente pensando nas professoras para trabalhar com esse tema em sala de aula. Eu passei por isso, na pandemia, eu dava aula para educação infantil. E eu tive muitos casos de crianças que perderam pai, mãe, Parente. avô. Nossa, foi muito triste. E na sala de aula, a gente nunca tinha pensado em lidar com esse assunto. Nunca. A gente lê livrinhos de como tirar a fralda, livrinho de como controlar a raiva, tudo, mas nunca sobre luto. Então ele foi feito de uma maneira para que as professoras consigam fazer um projeto pedagógico com ele, né? Um livro trabalhado o semestre inteiro para a criança entender que a morte faz parte da vida, né? Que um dia todo mundo vai morrer. Então, é triste, mas tem que saber lidar com essa dor, porque uma dor que a gente não sabe lidar com ela na infância, a gente carrega ela para a vida inteira. Esse lançamento é hoje. Vai acontecer aonde e que horário? No Verso Café, que é na Oswaldo Cruz, ali do lado do Colégio Estela Maris, a partir das 5h30 da tarde. A gente está lá das 5h30 até umas 8 horas, mais ou menos, autografando livros. O Verso é um local novo, né? Bem grudado no prédio do Estela Maris. Sim, é lindo, é um cafezinho lindo, cheio de livros. Nossa, uma delícia lá. A partir de que horas mesmo? 5h30 da tarde. A partir das 17h30. Isso. Hoje, dia Hoje. 12, é uma oportunidade para que as pessoas possam não só conhecer a Roberta Tavares, mas também o seu livro que aborda o luto de forma sensível, que vai acontecer o lançamento hoje, lá no Café... Verso Café. Verso Café, exatamente.
Ô, Roberta, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da CBN. Sei também que é nítido, através das suas palavras, que você não vai ficar em um curso superior, vai tentar mais outro. É um vício, né? Isso, também não vai Eu sempre ficar... falo, estudar é um vício. Não, é importante. Sei que você também não vai ficar nesse terceiro livro, já deve estar na cabeça mais ou menos o quarto livro. Sim, sim. Isso tudo é importante porque a prática da leitura, ou seja, o tocar, a questão lúdica, ou seja, você estar com o livro, isso é fundamental, apesar de toda essa tecnologia. E eu vejo que quando a gente lê, a gente desliga um pouco da tecnologia e a gente acaba utilizando algo que eu julgo fundamental, que é a nossa imaginação. Sim. Quando a gente faz uma leitura. Além da imaginação, é comprovado cientificamente que a leitura desestressa, ela acalma, te coloca no ambiente presente, né, no aqui e agora. Então é muito importante ler, principalmente um livro físico. É muito importante, muito melhor do que telas, que aquela luz azul faz muito mal, né? E o que também a maioria das pessoas fala é o seguinte: eu gosto tanto desse livro, mas não, 300 páginas, não vou ler isso. Ou seja, às vezes o tamanho do livro assusta. Assusta. Mas é o que eu sempre digo, não coloque datas e metas para a leitura, né? Vai começar um livro, é muito grande? Eu leio 2 páginas por dia, 3. O importante é todo dia, ter o hábito da leitura. Todo dia você lê um pouquinho. E é óbvio, dependendo da leitura, a gente encanta. E de repente, nossa, hoje eu li quase metade do livro. E é isso que tem livros que a gente não consegue parar. Essa semana eu comecei a ler um livro que eu falei, gente do céu, não vou fazer almoço, janta, nada, porque a leitura estava tão boa que em 3 dias eu acabei de ler o livro. Conversamos com Roberta Tavares, jornalista e pedagoga. Vai fazer o lançamento do seu livro logo mais às 17h30, ali nas ruas Oswaldo Cruz, ao lado de Stella Maris, no Verso Café. É um tema muito importante, ou seja, um livro infantil que aborda o luto de forma sensível. E o lançamento vai acontecer hoje. Parabéns mais uma vez, Roberta, e sempre quando tiver novidades, esse é um tema importante que você acabou provocando no início da entrevista, a gente vai retomar ele mais vezes aqui no Jornal da CBN, e nós estaremos aqui sempre apoiando aí as suas iniciativas literárias, tá bom? Obrigado, eu agradeço muito, esse exemplar aqui é seu, trouxe para você de presente. Obrigado. Agradeço a oportunidade, sempre que puder estarei aqui com vocês. Muito obrigado, Roberta Tavares, um sentimento escondido sobre a dor do luto. Lançamento hoje no Verso Café, na rua Oswaldo Cruz, bem ao lado do Colégio Stella Maris, às 17h30. Você não só vai poder adquirir um exemplar, mas também conhecer a Roberta Tavares. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço.